Católicos em Missão. Querido irmão, querida irmã, nosso abraço de paz e bem. Seja bem-vindo ao programa Católicos em Missão. Nós estamos chegando na sua casa, obrigado pela sua audiência. Conosco no estúdio, Frei Antônio Francisco. Bem-vindo, muito obrigado, bem-vindo a todos. E a escolha que nós fizemos do assunto é que a gente está com a Bíblia na mão, olha aí, um livro grosso, de muitas páginas. Bíblia significa livros, são 70 e tantos livros que se juntam no Antigo e no Novo Testamento, ou então, como se fala hoje, no Primeiro e no Segundo Testamento. E quando a gente se propõe a fazer a leitura orante da Bíblia, a gente tem que começar aonde? A proposta que nós vamos desenvolver a partir dos cursos que vamos fazer a partir de fevereiro, é uma proposta de fazer dentro da linha do tempo. E escolhemos como início o episódio da Êxodo, o pessoal que se livrou, fugiu da escravidão no Egito. Agora, a gente escolhendo um texto aí, a gente fica pensando como é que a gente faz para poder ler o texto e entender o texto. Que critério que a gente tem para ler o texto escolhido, o texto da Bíblia toda? Então, nós podemos, em poucas palavras, dizer que o critério principal de toda a Bíblia, tanto do Primeiro como do Segundo Testamento, é a defesa e a promoção da vida. E quem nos ensina isto é o próprio Jesus Cristo. A pessoa de Jesus, que é a complementação de toda uma caminhada, ele que nos diz que tudo que vem de Deus está ligado à vida e à defesa e promoção da vida. E por isso que é muito importante a gente ter isso sempre no coração. E quando a gente vai, então, escolher um texto e tentar ler, a gente tem que saber em que contexto acontece. Mas antes de falar a gente do contexto, a gente gostaria de mostrar como é que Jesus realmente mostra os critérios para a gente poder ler, compreender, aceitar ou não aceitar o texto da Bíblia. Então, convido o Laércio para ler para nós um trecho de Marcos 3, versículo 1 a 6. Então, meu irmão, aqui de Bíblia na mão, vamos atentar ao texto proposto. É da comunidade de Marcos, capítulo 3, versículo 1 a 6. O texto diz o seguinte: Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem com a mão seca. Havia aí algumas pessoas espiando para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim poder acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-se e fique no meio. Depois perguntou aos outros: o que é que a lei permite no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matá-la? Mas eles não disseram nada. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e de tristeza, porque eles tinham o coração duro. Depois disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ficou boa. Logo depois, os fariseus saíram da sinagoga
e junto com alguns do partido de Herodes, faziam um plano para matar Jesus. Interessante este texto é que a gente tem que tentar compreender o contexto em que Jesus fez isto e que as comunidades de Marcos anotaram, fizeram a memória deste fato. Então, é que o pessoal realmente tinha uma concepção da religião muito limitada vamos dizer, a celebração, e que é importante, sábado, reunia, e por aí vai. Então, não podia fazer nada no dia de sábado, a não ser sentar lá na sinagoga ou no templo e escutar a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir, o sábado era aquele momento assim só para ficar ali. E aqui é muito interessante que a pergunta de Jesus é bem profunda, né? Nossa Senhora, sim é. O que é provocante. É provocante. Então, por exemplo, ali estavam todos ali para ouvir a palavra de Deus. Mas vamos supor, por exemplo, se o filho de destas pessoas que estavam ali ouvindo na sinagoga, vamos supor que caísse numa vala, num buraco. Então eles não iam lá tirar não, né? Não, porque era sábado. De jeito nenhum. Claro que ia fazer, né? Claro que ia. Então, sei lá, é um modo de interpretar, né? No contexto. Aliás, no outro trecho do Evangelho, ele fala, se o seu boi cai num poço, ou o seu burro, animal de carga, cai num poço, você não vai logo tirar antes que afogue? Então, Jesus é muito assim, ligado à vida e ligado às coisas essenciais. Então, o que é importante é proteger a vida. E ele faz a pergunta. Qual é a pergunta que ele faz? Ele faz assim, o que é que a lei permite no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Aí está, fazer o bem ou fazer o mal. Que coisa interessante, Todo mundo ia falar, claro que é para fazer o bem, Mas o pessoal não teve coragem de falar, porque os que estavam lá espiando, olha bem a palavra. Do partido de Herodes. Pois os fariseus, que para pegar Jesus em alguma coisa, Então, eles estavam espiando, então todo mundo recuou, não falou nada. Aí Jesus fica com o quê? Com ira. Ira e tristeza. Que coisa, Nós que pensamos que Jesus é tão bonitinho, tão certinho, tão gostosinho, ficou com ira. Santa Maria, com raiva, Exatamente. Interessante isso, É que, então, a humanidade de Jesus aparece bem forte e uma humanidade que está revoltada com uma situação que está havendo ali. Que a religião cria. Que a religião cria. E que ele quer justamente acertar. Diz que não, espera aí, a palavra de Deus e a ação de Deus no meio de seu povo é em favor da vida, promoção da vida, defesa da vida. E manda o homem levantar no meio, provocante, para ninguém dizer que eu não vi como é que foi. Exato. Aí, então, estende a mão. A mão estava meio seca, não sei bem como é que a mão seca, mas estava seca. Aí, curou. Pronto. Quer dizer, não fez assim muito alarde, mas foi realmente um ensino com um exemplo concreto que ninguém podia rodear e interpretar outra coisa. O que eu acho interessante nessa leitura é que ele coloca cada um de nós contra a parede. Afinal, nós cristãos hoje, qual é o nosso interesse quando nós estamos lá nas nossas sinagogas de hoje em dia? É querer só aquele Jesus bonzinho da cura? Ou nós estamos querendo também ter a nossa parte nessa cura? Ter a nossa parte nesse comprometimento? Fazer a nossa parte para que a salvação chegue? Então, às vezes a gente é muito bonzinho lá na hora de sentar no banco. Mas e aí? E na hora de
efetivar. Me faz lembrar até uma coisa que me contaram uma vez no hospital. Aconteceu com minha irmã religiosa que trabalhava lá no hospital, tinha que fazer um procedimento com o doente, uma coisa muito séria, mas tocou o sino para ela ir para a capela, que era o horário da comunidade rezar. E ela largou tudo e foi lá para a capela. Para quê? Quer dizer, confundiu tudo. Porque ir na capela é para ter força de fazer esse procedimento com o doente. Ter força de Deus, para cuidar. Não, ela foi lá, largou o doente e foi rezar. Então, às vezes, nossa situação é essa. Largamos as coisas todas para poder rezar bonitinho e fazer a cura, fazer o cuidado não acontece. Então, conclusão, o critério para a gente ler a Bíblia, compreender a vontade de Deus dentro de um texto, é a gente cuidar da defesa e da promoção da vida. E nós estamos então hoje com o tema do critério para se ler a Bíblia. Apresentamos a primeira parte, que foi o critério da pessoa de Jesus Cristo. Precisamos sempre ler a palavra de Deus, sempre que vamos ter um contato com a palavra de Deus, a gente já deve se colocar diante da pessoa de Jesus e ler o texto já na perspectiva de Jesus. Que Jesus que pede uma defesa incondicional da vida, esse compromisso em defesa da vida. Mas ainda tem dois critérios científicos, chamado hermenêutica e exegese. Não é isso, Frei Antônio? Que os dois palavrões são esses, hermenêutica e exegese. Pois é, então quando você lida com um texto, como a Bíblia toda, são vários textos, mesmo na conversa, você pega uma parte da conversa, mas você não sabe aonde que começou a conversa, como é que se desenvolveu a conversa, você fica boiando, você fica no ar. Então, é importante que a gente escuta o texto dentro do contexto. Por exemplo, eu vou falar do rei Davi, vamos dizer. Rei Davi, mas saber que ele é rei, que não foi tão fácil, não. E que ele é rei, não foi assim tudo tão certinho também, não. Que tem várias observações que a gente pode... Então, dependendo do contexto, a gente tem que ver qual é o sentido da palavra que a gente está lidando aí na leitura orante, que é rezar. Então, tem a pessoa humana, tem a realidade da comunidade e tem a realidade da sociedade. Então, o texto sempre está imbuído dentro deste triângulo de a pessoa, a comunidade e a sociedade. E então a gente tem que tentar controlar e perceber o que houve. Então, o contexto podemos entender de duas maneiras. A primeira maneira é o contexto histórico em que o texto é produzido. O texto é produzido muitas vezes primeiro pela transmissão oral, até que chega o momento em que vai ser escrito. Quando é escrito, então, naquele momento, a gente tem que pegar o jeito para poder saber o que houve e o que não houve dentro desse contexto, quando esse pedaço da Bíblia é escrito. Então, isso se chama exegese. Exegese é o contexto histórico em que o texto que nós estamos aqui lidando com ele é produzido. Então, não adianta eu querer logo interpretar para o dia de hoje se eu não entendi como é que foi historicamente produzido e por que foi produzido com essas palavras, com essas ideias, esses conceitos.
Então, isso é a primeira parte do contexto. Contexto histórico é que chama exegese. A parte hermenêutica, a gente pode entender assim. Este texto que nós já compreendemos no seu contexto histórico, daquela época em que é produzido o texto, nós temos que tentar puxar para hoje. Então, entender como é que o contexto de hoje, as pessoas, a comunidade, a sociedade hoje vivem, o que rola na nossa vida de gente, de pessoa humana, e como é que este texto possa ser colocado dentro desse novo contexto que nós vivemos. Novo modo de falar, porque muitas coisas acontecem a partir das mesmas origens, muito embora as circunstâncias são bem diferentes. Então, por isso mesmo, a Bíblia sempre pretende ser atual, no sentido de sempre tentar colocar dentro do contexto de hoje, mas a partir de um contexto histórico em que o texto foi escrito. Então, chama isto a hermenêutica. Então, isto é um processo que tem que ser feito, e se a gente faz isto dentro do esquema da leitura orante, a gente vai poder meditar e acolher a fala de Deus para nós hoje. Mas a partir da compreensão da fala de Deus na história. Para que então a gente possa perceber, olha, Deus nos puxa para este ou para aquele lado. Então é bom a gente estar por aí. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania.